Você já parou para se perguntar por que tanta gente espiritualizada continua ansiosa? Tem uma coisa que eu venho observando há muitos anos. Muitas pessoas que cultivam a espiritualidade continuam ansiosas, continuam sofrendo, continuam presas aos mesmos medos, aos mesmos conflitos e às mesmas inseguranças. E eu digo isso porque eu também já fui uma dessas pessoas. Eu já fui para a Índia meditar, eu já percorri o caminho sagrado de Machu Picchu, já proclamei os decretos de Saint Germain, fiz 108 repetições do Ho'oponopono e os 21 dias de oração do Arcanjo Miguel. E continuei sofrendo, porque para mim a vida espiritual e a vida real eram separadas. Se reconhece? Eu sou a Bárbara Hilsenbeck, psicóloga clínica, e durante boa parte da minha vida eu procurei respostas para as perguntas que sempre me acompanharam, do tipo: quem somos nós, por que nós sofremos, como viver em paz? E na minha busca espiritual eu passei por diferentes religiões. Eu aprendi coisas valiosas em cada uma delas, mas eu não consegui me identificar completamente com nenhuma. Eu precisava ir além dos rótulos, eu precisava encontrar algo essencial, sabe? E ao mesmo tempo eu fui estudar psicologia. Eu queria compreender a mente humana, as emoções, os traumas, o sofrimento. Mas em algum momento eu também percebi que a compreensão racional da vida por si só não parecia suficiente. E foi então que eu comecei a me aproximar de autores que me marcaram profundamente. Pessoas como Carl Jung, Viktor Frankl, Abraham Maslow. Pensadores que reconheceram algo que eu estava começando a perceber, que o ser humano ele não busca apenas explicações, ele busca sentido, ele busca pertencimento, busca uma conexão, uma transcendência com algo maior. E foi justamente nesse encontro entre a psicologia e a espiritualidade que algo começou a fazer sentido para mim. Eu percebi que talvez o problema não fosse a falta do conhecimento espiritual. Talvez o problema fosse a distância entre aquilo que nós sabemos e aquilo que vivemos. Porque é possível falar sobre consciência e continuar desconectado de si mesmo. É possível meditar todos os dias e continuar em guerra com a própria vida. É possível conhecer muitas teorias espirituais e ainda assim viver dominado pelo medo, pela ansiedade, pela necessidade de controle. Porque conhecer algo não significa viver esse algo. Faz sentido? Rezar aos domingos e passar a semana com medo da vida não resolve nada. Meditar pela manhã e passar o resto do dia no piloto automático? Também não. E foi nesse momento que uma frase nasceu dentro de mim. Não há nada mais espiritual do que viver uma vida real. Porque espiritualidade para mim não é fugir da experiência humana, não é negar as emoções, não é parecer evoluído, não é viver em busca de um estado permanente de paz. Espiritualidade é estar presente, é conseguir olhar para si mesmo com honestidade, é atravessar os desafios da vida com mais consciência, é perceber os próprios padrões, é assumir a responsabilidade pela própria existência. Para mim, espiritualidade é encontrar a unidade onde antes a gente só via separação. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você aqui nesse canal. O canal A Vida é Bárbara nasceu para ser um espaço de reflexão sobre consciência, presença, emoções, espiritualidade prática e os desafios reais da vida humana. Sem fórmula mágica, sem promessa de felicidade permanente, sem a necessidade de fingir que estamos sempre bem. A positividade tóxica, sabe? Porque eu acredito que o despertar, ele não acontece fora da vida. Ele acontece dentro dela, nos relacionamentos, na maternidade, na ansiedade, nas perdas, nos recomeços, nas pequenas escolhas do cotidiano. E talvez seja justamente aí que a espiritualidade se torna viva. Se essa reflexão fez sentido para você, eu vou adorar ter a sua companhia nessa jornada. Se inscreva no canal, porque essa conversa ela tá só começando. E eu gostaria muito de saber, você tem conseguido vivenciar a espiritualidade na sua vida prática? Ou você ainda sente que são duas coisas diferentes?
Me conta aqui nos comentários. Eu leio todos eles para que a gente possa desenvolver esse diálogo. Porque no final, eu realmente acredito que não há nada mais espiritual do que viver uma vida real. Eu vou encerrar esse vídeo dizendo que a vida é como você a enxerga. Para mim, a vida é bárbara. E para você? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!